Fala galera, hoje eu vou estar ensinando aqui como você faz em Python o método de integração de Euler. Esse é um método de integração que chamam de o mais básico possível, o mais primitivo e consequentemente o menos preciso. né? O que você não consegue fazer muita coisa com ele e você precisa de mais passos do que os outros para fazer as mesmas coisas que os outros fazem em menos passos, etc. Então, primeiro eu vou explicar como é que o algoritmo funciona, antes de começar o código. O que o método de Euler faz? Você quer descobrir a posição da partícula, você quer descobrir como a partícula se move, mas aí você só tem a aceleração dela, então você quer integrar esse troço duas vezes. Né? E o que o método de Euler faz? Veja, você sabe que a aceleração é igual a derivada da velocidade no tempo, certo? Mas isso também pode ser representado como Vf menos Vi sobre Tf menos Ti. A gente chama Ti de zero no começo, então a gente fica que A é igual a Vf menos Vi sobre Tf. O que acontece? Para o nosso algoritmo, esse Vf a gente vai chamar de Vn mais 1, porque a coisa é iterativa. Então, e o Vi a gente vai chamar de Vn. Vn e o Vf é igual ao nosso Vn mais 1. Então, o que a gente faz? O tempo, vou só chamar de tempo, então acontece que a nossa aceleração fica Vn mais 1 menos Vn dividido por T. Sendo que aí a gente vê, o seguinte, a aceleração é o que a gente tem, então o que a gente quer achar? A gente quer achar esse próximo Vn, a gente quer achar o próximo passo do Vn. Então como é que isso aqui fica? A vezes T mais Vn é igual a Vn mais 1, ou seja, esse é o próximo Vn mais 1, entendeu? Eu começo o meu sistema com uma certa velocidade inicial, essa aceleração eu sei, e esse T é o que a gente chama de tempo, de passo de tempo, que é basicamente o dt da derivada que a gente tirou aqui, esse dt daqui, pronto. Então é assim que funciona o algoritmo. E aí o que acontece? A gente sabe também que a velocidade é a derivada da posição no tempo. E com essas mesmas organizações aqui, vocês também vão chegar à conclusão de que a posição no instante n mais 1 é igual a posição no instante n mais a velocidade vezes t. É assim que o algoritmo funciona. Sendo que o v que nós iremos usar é justamente o v que a gente achar, o v que a gente pega daqui, entendeu? Então, basicamente é assim que o algoritmo funciona. Eu vou deixar isso daqui aqui para a gente conseguir ver como é que isso se coda na prática. Então tá. Provavelmente se você está aqui, você já sabe de algumas coisas. Talvez a sua dúvida tenha sido sobre o algoritmo. E acho que talvez isso tenha esclarecido, espero. E provavelmente a maioria das coisas sobre Python você já sabe. Então eu não vou fazer uma grande explicação sobre o significado dessas coisas que eu vou escrever. Primeiro eu vou importar as bibliotecas. As duas bibliotecas que a gente vai usar, o NumPy é a biblioteca numérica e o Plotlib é a biblioteca de plot. E agora eu vou definir os valores. Eu vou definir o tempo como 10, eu vou definir o passo de tempo como 0.1 e o passo como sendo t dividido por dt, tá certo? O que acontece? Esse dt é esse dtzinho daqui, e eu defino esse tempo para conseguir ter esse passo daqui, que vai ser o tamanho do vetor, entende? Que é quantas vezes esse processo vai ser repetido. Então vamos lá. Agora a gente vai definir os nossos dois vetores. X é igual a np zeros de tamanho n, e v, que é a nossa velocidade, também é um vetor nulo, de tamanho n. O que a gente precisa mais? A gente precisa do vetor tempo, entende? Porque a gente quer integrar isso daqui e quer mostrar o gráfico da posição, por exemplo. Quer mostrar esse x de t. Então vamos lá. A gente vai usar agora o arrange. E como é que o arrange funciona? Você diz de onde você quer começar. No caso eu vou começar por 0.
você fala aonde você vai parar e o seu passo de tempo. Por exemplo, eu quero de 0 a 10 em dtexto, entende? Então, esse x igual a np0, isso é um vetor de tamanho 100, ou seja, porque é 10 dividido por 0,1, e esse vetor aqui também é de tamanho 100, porque é 10, sendo que intervalo de dt's, e o dt é 0,1. Então, beleza. Para simplificar a coisa, a função que eu vou usar é a função exponencial. Então, a gente vai ter aqui deffunc x. Pronto. Ou seja, a aceleração é x. Basicamente, o que isso aqui está dizendo? Isso aqui está me dizendo que eu derivo duas vezes d2x dt2 e eu obtenho a própria função. E a gente sabe que isso aqui acontece com algumas funções, e em particular a função exponencial. Também acontece com a exponencial de menos x e algumas outras funções, e combinações lineares de algumas outras funções, né? Como a gente sabe que a solução de equação diferencial, se você achar a solução geral, você pode achar algumas soluções particulares, né? Dependendo das condições iniciais que você usar, enfim. Esse não é o foco. Pronto. Então a gente já tem a nossa função que a gente quer achar. A gente quer achar o x de t aqui. Quem é x de t? Quando eu derivo duas vezes eu acho x. Aqui está o tempo, aqui está o dt e aqui está o passo. Então vamos lá, vamos agora implementar o algoritmo. A gente vai usar um laço for, ou seja, eu quero que para cada elemento nesse passo, por causa da função range, eu vou ter que usar n-1. Do contrário, pegariam 101 elementos nesse n. Então tá, a gente vai usar o laço for, e nesse laço for eu vou implementar o que esse troço aqui está me dizendo. Então tá, vamos lá. Vn mais 1 vai ser igual a Vn mais a aceleração. Mas aí você fala, poxa, mas tu não definiu a aceleração, cara. Mas veja, se você olhar, a aceleração é justamente a função que a gente está querendo resolver, entende? Então, a aceleração nada mais é do que func, que eu defini lá em cima, de xn. E isso daqui vezes o passo de tempo. Então, o xn mais 1 vai ser igual a xn mais a velocidade vezes dt. Pronto. E agora a gente tem o nosso método de integração de Euler. Como eu falei, é o mais básico, mas isso traz grandes consequências também, né? Porque não é tão bom esse método. Então vamos lá. A gente precisa de mais uma coisa aqui, que são as condições iniciais. Do contrário, eu disse que x é igual a np0 e v é igual a np0, ou seja, tanto x quanto v são todos zerados. Aí isso aqui é 0 e isso aqui é 0. Aí Vn mais 1 vai ser 0. Xn mais 1 vai ser 0. E aí depois, no próximo n, vai acontecer a mesma coisa. Então a gente precisa definir certas condições iniciais aqui. Eu vou dizer que x0 é igual a 10 e vou dizer que v0 é igual a 50. E aqui sim a gente vai obter uma solução particular, porque a gente está dando duas condições iniciais. Então tá. Aí agora a gente plota isso. plt.plot, a gente vai plotar o t em função, o x em função do t, o t fica no eixo x, e isso daqui é para mostrar. Então vamos lá, vamos rodar o nosso programa e ver o que acontece. Pronto, aqui tá. Se vocês verem se vocês virem no Google, né, com certeza vocês sabem a forma de uma função exponencial, né? Então basicamente a gente obteve a função exponencial partindo disso daqui, né? E aí você pode fazer isso com outras funções, e você provavelmente está vendo isso para fazer isso com alguma função, né, que você tem que fazer. É isso, basicamente. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se tiver alguma crítica ou sugestão também. Eu também vou trazer os outros métodos numéricos de integração, alguns outros. Por exemplo, tem outro de Euler chamado Euler das velocidades, que é melhor do que esse, do que o de Euler. Tem o de Euler-Kromer também, e tem vários outros. E
é isso. Trago também depois verlete e vou trazer mais coisas também de métodos numéricos. Basicamente é isso, pessoal. Então, tamo junto. Para de executar e falou.